0. Boa noite, pessoal. In fucks we trust. Quer dizer, eu não trusto nada. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. E eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas participações. Olha só, e a Jennifer falou: Luísa, fique em silêncio para o seu pai iniciar o programa e parecer uma coisa mais formal. E a Luísa já se manifestou. Mas enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas participações, pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Hoje eu aprendi como é que são as coisas, né? Nessa correria da vida eu fico estudando 1 milhão de coisas e hoje eu aprendi que eu posso programar a transmissão. Né? O Brasil 247 faz isso há muito tempo, claro, mas eu aprendi que se eu programar a transmissão, ela aparece com contagem regressiva, bonitinho para as pessoas, olha que lindo. E eu programei até no Facebook, então aparece antes, com o título. Maravilhosa descoberta isso. Eu queria agradecer vocês pelas participações, pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. E eu vou começar, como todos os dias, lendo comentários, mas hoje eu vou mudar um pouco o padrão de leitura de comentários, porque hoje eu não vou começar pelos primeiros. Eu vou começar por uma participação muito especial, que está lá na Zoropa, que é a Tássia Camargo. Olha o carinho da Tássia. Ela está segurando o sono, porque em Portugal já são 2 horas da manhã. Ela falou, eu quero ver pelo menos o comecinho do seu programa. Eu queria agradecer, então, o carinho da Tássia que está participando aqui com a gente. E eu sempre digo, ela foi a primeira atriz brasileira a ter coragem de bater de frente contra o golpe de Estado. E eu penso, gente, nós fizemos uma campanha tão bonita pela Fernanda Takai, nós não podemos esquecer a Tássia Camargo, porque ela, sem dúvidas, ela bateu de frente com tudo isso quando as pessoas ainda não sabiam que isso estava no pé que está. Hoje, digamos que hoje é muito fácil, né, gente? Hoje a Charizard decidiu mudar de lado, porque até ela percebeu que a coisa tá feia. Eu quero ver quem teve a coragem de brigar com as emissoras, de brigar com o status quo, de brigar com tudo e com todos no momento em que tudo estava muito difícil, era bem difícil de ver. Se você falasse qualquer coisa contra a Lava Jato naquela época, você era petista, você era ladrão, Não, Moro era um deus. A Tássia foi uma das poucas pessoas que teve essa coragem, a coragem de abrir mão dos relacionamentos com os coxinhas no Brasil, abrir mão de toda a participação na pilantragem para ficar do lado nosso, no lado progressista, no lado Brasil, no lado dos trabalhadores. Ela teve que se exilar em Portugal, porque a Tássia estava fazendo constantes denúncias a respeito do golpe, a respeito de personagens políticos do mal, e ela foi, mas ela não abriu mão de continuar do nosso lado. Então, eu gostaria de pedir para vocês que mandem aí uma chuva de... Quem está no Facebook, que mandem uma chuva de coraçãozinhos para a Tássia. E quem tiver no YouTube, que por favor participem. Né? Quem tiver tanto no Facebook como no YouTube, vamos fazer uma campanha para crescer o Twitter dela, porque a voz dela é muito importante para a gente. E ela é, sem dúvidas, uma pessoa com muito alcance que tem coragem de se manifestar do nosso lado. Tássia diz, boa noite a todos e ao Estopa. Obrigado por ter indicado meu Twitter. Agradeço a todos que estão seguindo-me e estou tentando seguir a todos. E ela tem feito um trabalho fantástico, que ela tem tido coragem realmente de incentivar outros artistas a se manifestarem politicamente. Então vamos lá, eu vou sim ler os primeiros comentários, mas como eu falei bastante, eu quero já falar com vocês que pelo menos o Moro em Fuchs ele trust. Olha, é muito engraçado porque essa frase do Moro, in Fuchs we trust, ela ao mesmo tempo é um extremo desrespeito a Deus, porque a frase original é in God we trust, que significa que em Deus confiamos. Ela tá bonitinha lá na nota de $1 nos Estados Unidos. Eu não sei de qual Deus que eles estão falando, mas quando você fala a palavra Deus, cada um tem o seu Deus e cada um, obviamente, faz uma remissão a um determinado Deus. Então, se você imagina que o Moro, que é o herói dos fundamentalistas cristãos brasileiros, tem o Fux como Deus, mas o mais importante é mostrar a intimidade do Moro. E olha, a parte mais importante do princípio do duplo grau de jurisdição, explicando para vocês, duplo grau de jurisdição significa que quando você for processado pelo Estado, um juiz vai julgar no primeiro grau, no segundo grau esse caso será julgado por outros juízes
mas os juízes não podem se comunicar, porque senão você não tem duplo grau de jurisdição. Se o juiz que julga em última instância está junto do juiz que julga em primeira instância, você não tem duplo grau de jurisdição. Então, isso é um princípio constitucional que foi abalado nesse momento em que o Moro, olha só, o Moro não agiu como poder judiciário, ele agiu com interesses pessoais na causa. E como se não bastasse os interesses pessoais do Sérgio Moro, o Fux revisou os processos também com os interesses pessoais alinhados com os interesses do Sérgio Moro. Então, nós estamos vivendo uma coisa muito bizarra hoje. As pessoas estão me pedindo para falar do dia 14, eu preciso sim falar constantemente que nós temos essa grande greve do dia 14. Por incrível que pareça, pessoal, eu falo por incrível que pareça, isso dói muito no coração, imaginar que existem pessoas dentro do Brasil com coragem de apoiar o que está acontecendo. E o motivo que essas pessoas apoiam essa coisa estranha que aconteceu na Lava Jato é um sonho por justiça, um sonho de ver pessoas condenadas a qualquer custo, um sonho de ver um culpado na cadeia, mesmo que aquela pessoa não seja o culpado. E não pensem em você que isso é uma coisa exclusiva de brasileiros. Eu vou falar com vocês de um caso que é citado, né, um caso que é sempre citado nos cursos de filosofia, que aconteceu, por incrível que pareça, lá onde a gente chama de mundo desenvolvido, primeiro mundo, lá na Inglaterra, dentro de Londres. Mas antes, deixa eu trazer aqui o superchat da Solange Soares, que manda um abraço aqui para Tássia e diz: parabéns, Tássia, acompanhei sua coragem de falar sobre Aécio. Então, realmente a Tássia está lutando desse lado da força há muito tempo. E nada mais justo, né, pessoal, que a gente... Mais justo não, eu acho que é até conveniente, porque quanto mais a gente consegue crescer o alcance da Tássia, mais a gente consegue crescer o alcance da voz progressista. E a Tássia tem uma vantagem sobre o trabalho que eu faço, que é, sem dúvidas, uma coisa muito importante. Ela tem esse poder de conquistar artistas para o lado progressista. Eu posso até tentar conquistar estudantes, tentar conquistar acadêmicos, que é com quem eu comunico melhor, mas a Tássia, sem dúvidas, vai trazer um pessoal muito importante para o lado progressista. Já estão do lado progressista, mas eles precisam ter coragem de se manifestar politicamente. E a Tássia, ela consegue incentivar isso. Deixa eu agradecer vocês pelas participações, deixa eu agradecer o pessoal que está compartilhando aqui no YouTube, no Facebook. Estamos transmitindo agora em 3 canais. Facebook nós estamos com 573 pessoas. Por favor, pessoal do Facebook, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. São 740 pessoas assistindo no Leonardo Estopa, mais 640 no canal do Estopa. Quem puder, por favor, compartilhe aí, vamos tentar levantar o alcance. Ontem tivemos quase 5 mil pessoas ao vivo, hoje a gente pode chegar lá de novo. Eu vou falar com vocês enquanto a live vai chegando aqui, o pessoal vai chegando, eu vou falar com vocês sobre esse sentimento de justiçamento. Por que é importante falar sobre isso, pessoal? Isso é uma coisa do ser humano, isso é uma coisa dessa modalidade de personalidade que tomou o Brasil nos dias de hoje. É a forma utilitária de pensar. O Marcelo Bastos manda um superchat e fala: Fux deu. Obrigado, Marcelo, pelo superchat, pela brincadeira. Agradeço muito. Olha só, pessoal. Vejam bem. Por incrível que pareça, esse sentimento do ser humano de querer ver uma solução para ficar tranquilo, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, não. Os cursos de filosofia, quando tratam da moral filosófica de utilitarismo, né, a moral kantiana, quem gosta de filosofia sabe o que eu estou falando, a ideia do utilitarismo é que não importam os meios, o importante é se chegar a um fim. E tem uma história muito bizarra que é contada quando se diz... Quando se fala sobre o utilitarismo, que é o modelo dos Estados Unidos de resolverem os problemas, que é um incêndio que aconteceu dentro de Londres. Botaram fogo no centro de Londres, eles precisavam culpar alguém, então eles escolheram uma pessoa que era de uma religião diferente da religião predominante em Londres, botaram a culpa nessa pessoa. Olha, mesmo que ficou provado que essa pessoa estava na França no dia do incêndio, para a sociedade inglesa foi mais confortável continuar dizendo que foi essa pessoa e manter essa pessoa como sendo
o acusado como sendo o condenado, mesmo que essa pessoa não tinha absolutamente nada a ver com o caso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa personalidade do eleitor do Bolsonaro, essa personalidade de quem apoia o Sérgio Moro, de querer ver algum culpado pagando por coisas erradas que eles nem sabem se realmente aconteceram, é uma coisa do ser humano, aquela coisa de, olha, eu não quero nem saber se o pato é macho, eu quero o ovo, por incrível que pareça, isso é uma personalidade humana, isso é uma tendência humana que está sendo utilizada nesse momento dentro do Brasil para fazer a condução política. Estamos falando de pessoas extremamente preparadas que sabem o modo do ser humano pensar, sabem como fazer o ser humano reagir. E eles estão se aproveitando exatamente dessa fraqueza do ser humano de, primeiro, ter inveja daqueles que ganharam dinheiro. Então, obviamente, para uma pessoa como um eleitor do Bolsonaro, ver que o Lula saiu da condição de pobre e conseguiu chegar à presidência da República, você pode utilizar a inveja dessa pessoa para despertar aí uma raiva contra o Lula. Por outro lado, a sociedade brasileira, quando ela fica sabendo que tem muita coisa errada acontecendo, ela começa a desenvolver um sentimento, uma vontade de ver alguém punido. E essa vontade de ver alguém punido é o que faz com que pessoas nem se importem em como as pessoas estão sendo punidas. Para eles, o que importa é ver alguém punido. Deixa eu agradecer aqui o Carlos Roberto, que manda um superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer o superchat e queria pedir para vocês que, quem puderem ajudar o meu trabalho, tem contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Hoje já tem uma conta bancária da Caixa Econômica Federal. Hoje eu consegui ir na Caixa, consegui fazer uma conta bancária na Caixa. Eu sei que não é o assunto de pauta, mas depois que a gente falar sobre política, eu vou falar com vocês sobre um obstáculo que eu percebi na Caixa Econômica Federal, que sem dúvidas é uma política para tentar destruir a Caixa Econômica Federal, exatamente para criar na cabeça das pessoas a ideia de que os bancos precisam ser privados. Deixa eu trazer aqui também um agradecimento a Solange Soares, que fala: a Tássia falou também bravamente acerca do assassinato do policial mineiro que denunciava Aécio há uns 3 anos atrás, creio, exatamente. A Tássia fez de tudo para que esse evento fosse colocado em primeiro plano, para que falassem sobre esse evento, e realmente esse evento foi ignorado. Ninguém quer brigar com o Aécio, só a Tássia. Não são dois, tem 2 pessoas que brigam com o Aécio: a Tássia e o deputado Rogério Corrêa. Então existem 2 pessoas dentro do Brasil que têm coragem de brigar com o Aécio sem, assim, claro, tem medo do Aécio sim, mas também não se intimidam, continuam lutando contra o Aécio, a Tássia Camargo e o Rogério Corrêa. Marcelo Bastos lembra uma coisa importantíssima: precisamos resgatar o Tacla Duran. Sim, o Tacla Duran, e o Marcelo Bastos que tinham falado também, o Fux deu. O Tacla Duran deixou bem claro que a Operação Lava Jato não era uma luta contra a corrupção. A Operação Lava Jato era um esquema de venda de delações premiadas. Então era mais ou menos assim: você, político, se você roubou bastante, nós, Ministério Público e Poder Judiciário, vamos pedir sua prisão preventiva, você vai ser preso. A partir do momento que você for preso, você só vai sair da cadeia para casa se você fizer um acordo de delação premiada, mas a gente só vai aceitar o seu acordo de delação premiada se você dividir o dinheiro da corrupção com a gente. Essa é a denúncia do Tacla Duran, e agora mais do que nunca ela precisa ser analisada, porque no momento que nós temos dentro do Brasil um cardume de idiotas que continuam apoiando o Sérgio Moro, achando que o Sérgio Moro realmente foi uma espécie aí de libertador da política brasileira, o que está acontecendo na realidade é que pode até estar nas gravações do telefone, tomara que esteja lá. O que pode estar acontecendo é que eles podiam estar negociando as delações e recebendo dinheiro por isso. A Érica Alves, como muitas pessoas, diz aqui que não acredito que isso dê em alguma coisa, né? Não é só você, Érica. Grande parte do Brasil não acredita que dê em alguma coisa, e é por isso que eu falo que é muito importante a gente brigar nesse momento para tentar fazer isso dar alguma coisa. Vou agradecer vocês pelas participações, vou pedir para vocês fazerem aí um compartilhamento para a gente aumentar o alcance. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui das matérias e eu quero falar com vocês a gente está falando sobre essa questão do Fux, mas eu vou dar uma lida rápida aqui nas matérias e a gente volta nesse ponto, né? Está aqui na capa do Brasil 247, né? Essa questão do In God
Fuchs, we trust. Frase de Moro a Dallagnol retrata a indigência cultural da Lava Jato. Ao reverenciar o ministro do STF, Luiz Fux, com a frase extraída das notas de dólar americano, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol mergulharam ainda mais no fundo na superfície lamacenta da subserviência aos Estados Unidos. O comentário em Fuchs We Trust não alça o ministro do STF à condição de Deus apenas, mas à condição de um Deus domesticado e alinhado com os interesses dos Estados Unidos, posto que a frase In God We Trust está também no hino americano. Eu acho que também foi, sem dúvidas, um desrespeito com o povo de bem. Afinal de contas, é o povo de bem que acredita mesmo que o Moro é um cristão de família e bons costumes e toda essa palhaçada. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa a ajuda do Carlos Roberto. A inclusão de Fux nesse contexto não causa suspeição em votações no STF que incluam Lula. Carlos Roberto, sim. Vamos cair na real. As pessoas que decidem estão todas aparecendo nessas gravações. A mensagem que o Glenn está mandando é revolução ou nada. Porque, olha, quem que vai tomar... Talvez o Glenn esteja tentando comunicar com as Forças Armadas, e nem falo as Forças Armadas, General Vilas Boas, não. Eu falo o povo que está lá nas Forças Armadas, né, sendo ameaçado de ter que lutar contra a Venezuela, o povo comum das Forças Armadas, talvez é chamar a atenção e falar, gente, fudeu, né, Fux deu, não dá. Ou vocês tomam alguma atitude para colocar nos trilhos, ou então não tem jeito, porque olha, o habeas corpus do Lula vai ser no STF, né? O Carlos Roberto fala uma coisa, suspensão em votações que incluam Lula, sim. Mas quem que vai declarar essa suspeição? Vai ser o próprio Fux? Tecnicamente falando, o Fux já se mostra suspeito, tecnicamente falando. O Barroso, obviamente, se demonstrou suspeito. Mas quem que vai impor essa suspeição, sendo que eles são a Suprema Corte? Esse é que é o detalhe. Estamos vivendo exatamente nesse momento uma coisa bem bizarra. E é por isso que eu acho muito importante essa estratégia do Greenwald de trazer coisas em doses homeopáticas. A gente precisa ir trazendo isso aos poucos. A gente precisa ir... Duas coisas que precisam acontecer simultaneamente. Derretimento da moral dessas personalidades e, aos poucos, o despertar de uma indignação popular com essas pessoas. Sem essa indignação popular, é praticamente impossível, Carlos Roberto, imaginar qualquer coisa acontecendo, porque, olha, como que a gente vai sonhar que os ministros do STF vão votar contra eles mesmos? Não vão, gente. Então é a indignação popular que pode modificar alguma coisa. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Eu estou vendo que está crescendo aqui no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa e também no Facebook. Eu falei que eu ia... A Tássia falou que quer agradecer um por um, mas ela não sabe marcar o nome das pessoas que estão... A Tássia pede para dizer que gostaria de agradecer todas as pessoas que estão mandando mensagens para ela. Imagino eu que nem se ela quisesse, ela não vai conseguir, porque eu tento e também não consigo, são muitas mensagens, mas ela diz que não sabe como responder ainda. Então... Aí na live, ao vivo. Ela tá... Acho que ela tá lendo... tá, agora eu entendi. A Jennifer falou que a Tássia tá lendo todas as mensagens de carinho que estão sendo enviadas aqui, e ela não consegue responder todas, ela não sabe como responder, mas é isso aí. Deixa eu trazer o Felipe Amorim, que trouxe uma coisa muito importante que eu gostaria de falar. Léo, no Facebook, os evangegues estão fazendo campanha pró-Moro e contra a greve do dia 14. Que coisa bizarra. Olha, Felipe Amorim, a gente precisa falar sobre isso, pessoal, sobre o que faz pessoas ainda continuarem defendendo o Sérgio Moro. Porque, olha, essas pessoas... Tudo bem, agora, depois da vergonha... Antes de falar sobre isso, eu vou falar com vocês sobre... sobre isso aqui, ó. Pera aí. Olha só. Lava Jato diz agora que hacker fabricou diálogos com perfis de autoridades. Bom, o que pode ter levado a Lava Jato a se manifestar dessa forma? Provavelmente... Eles imaginam que não existam gravações em áudio.
Após consultar seus técnicos e após consultar as possibilidades de interceptação de conversas, pode ser que o pessoal da Lava Jato esteja tentando fazer uma espécie de, digamos que, tentativa de detecção de blefe do Glenn. O que a Lava Jato faz nesse momento é mais ou menos assim: vamos ver se o Greenwald está blefando. Vamos ver se ele realmente tem gravações. Por quê? É muito fácil a Lava Jato falar que o material foi fabricado. Isso é fácil. O difícil é se o Greenwald tem gravações em áudio. Obviamente, eles não vão falar que as gravações em áudio foram fabricadas, né, gente? Vamos cair na real. Então, eu acho que agora eles começam a blefar, porque provavelmente, o que deve ter acontecido é que o técnico amigo do Sérgio Moro, e no técnico eles trust, deve ter dito coisa do tipo: olha, provavelmente interceptaram as conversas em texto, mas a interceptação das conversas em áudio é mais complexa, porque realmente as conversas em áudio, para você montar novamente todo o fluxo de dados e converter aquele fluxo de dados em um arquivo, é obviamente mais complexo do que tirar a criptografia das conversas em texto. Mas eu acredito que o Greenwald tem tudo. Sabe por quê, gente? Existe uma técnica que chama ataque de força bruta, que você pega os pacotes de dados, como, por exemplo, os pacotes de dados foram interceptados dos telefones dos procuradores da Lava Jato, você aplica um ataque de força bruta, e esse ataque de força bruta demora muito tempo, obviamente, para descobrir a chave de criptografia, mas uma hora ele descobre. Só que nós tivemos, nos últimos tempos, um crescimento gigantesco na quantidade de processamento por segundo. Hoje nós temos processadores disponíveis que possuem aí 32 núcleos de processamento. Como se não bastasse, nós temos ainda a possibilidade de montar microcomputadores com vários processadores ao mesmo tempo. Hoje, o programador pode desenvolver um equipamento para desenvolver um ataque de força bruta utilizando GPU, que são as placas de vídeo, também para trabalhar nesse processamento. Sabe quem faz isso muito? O pessoal que faz criptomoedas. Eles usam exatamente a mesma mecânica de ataque de força bruta para tirar a criptografia desses arquivos. Eles usam para desenvolver aqueles criptogramas lá das moedas virtuais. O que eu quero dizer é que, enquanto os procuradores da Lava Jato estão confiando num técnico um pouco ultrapassado e achando que não existem gravações em áudio, eu acredito que sim, porque o tamanho da criptografia do Telegram não é um tamanho impossível de ser quebrado. Pode até demorar um mês, mas eles quebram. E são milhões de tentativas por segundo, então todas as combinações elas acabam sendo tentadas pelo software, e nessa brincadeira a criptografia é quebrada. Então eu acredito que tem sim material em áudio, e essa tentativa deles de dizerem que o hacker fabricou, essa tentativa aí, para mim, não vai colar. Então, o que é o mais importante nesse momento? Eu vou falar sobre a questão de quem ainda apoia o Sérgio Moro de uma forma muito louca e como isso foi construído, mas eu vou trazer aqui o superchat da Tássia Camargo. Muito obrigado, Tássia, que está mandando o superchat em euro, porque ela está lá nos Portugal. Tássia, agradeço a você, Estopa, e a todos pelo carinho. Não estou conseguindo agradecer cada um individualmente. A Aécio me bloqueou. Então não dá pra você agradecer o Aécio, né, Tássia? Se o Aécio te bloqueou, quem financiou o filme A Lei é pra Todos? Agora, parando a brincadeira, quem financiou esse filme? Pode ser que esteja aí nas conversas do Glenn. Claro que quem financiou esse filme queria fazer o que a Globo tá fazendo agora, queria fazer o que os evangélicos neopentecostais, não são os evangélicos que acreditam no evangelho, obviamente são os evangélicos que acreditam no Silas Malafaia. Esses malafaias, os malafões, eles realmente estão tentando proteger o Moro. Provavelmente é o mesmo nível de pessoa que fez o patrocínio para esse filme. Edson Macedo, Léo, não discuta assunto hacker, é pauta plantada pelo PIG. Não caia nessa cortina de fumaça. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Léo, não vamos esquecer que a favor do Lula, nada deu certo até agora. Tô muito preocupado com o áudio do bandido do helicóptero. Lembra? Nada, realmente, nada deu certo
a favor do Lula, a gente precisa concordar, e a única forma da gente modificar isso é modificando a percepção popular a respeito da Operação Lava Jato. Eu sempre falei isso. Se a gente consegue atacar a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato é o alicerce de todo o golpe. Prova é que a Rede Globo, nesse momento, concentra todos os seus esforços na proteção da Operação Lava Jato. É como se um edifício de 100 andares, de uma hora para outra, começasse a apresentar problemas estruturais. Imagina do tamanho das torres gêmeas. Aí você olha lá no pé do edifício, a base lá de concreto está trincada. Você fala, olha, vai cair tudo. Não adianta, não é só o telhado, não é o alicerce. Se você consegue destruir o alicerce do golpe, que é a Operação Lava Jato, você automaticamente começa a desalienar pessoas. Olha só que interessante. Tem aqui, ó, Super Tox. Normalmente esses perfis são perfis de crianças, né, que não conseguem colocar o mesmo nome. Atacar operação, vocês são doentes. Sim, é exatamente Super Tox. O que a gente precisa fazer nesse momento é atacar a reputação da Operação Lava Jato utilizando verdades. A gente não precisa utilizar mentiras para que os idiotas que acreditam que a Operação Lava Jato foi uma coisa boa para o Brasil entendam que a Operação Lava Jato foi uma operação controlada pelos Estados Unidos com a finalidade de destruir a nossa indústria para que os Estados Unidos tivessem o crescimento da indústria deles. Sabe por quê? Super Tox. Porque os Estados Unidos, aos poucos, estavam perdendo o mercado internacional para o Brasil. Países que vocês, eleitores do Bolsonaro, criticam como clientes do Brasil, como países africanos, como, por exemplo, Cuba, são países que os Estados Unidos adorariam estar prestando serviços. Serviços como serviços que a Odebrecht e a OAS prestavam normalmente para esses países. Os Estados Unidos, apesar de não terem o banco com o nome BNDES, eles têm Banco Mundial, FMI, eles têm várias formas de emprestar dinheiro para esses países contratarem serviços americanos. Então toda essa lavagem cerebral, todo esse processo de idiotização que criou imbecis dentro do Brasil, achando que a Operação Lava Jato é uma coisa boa, precisa ser revertido. A partir do momento que o brasileiro começar a entender que o que vale para o Brasil é indústria dentro do Brasil e não nos Estados Unidos. O que vale para o Brasil é emprego dentro do Brasil e não nos Estados Unidos. O que vale para o Brasil é o país estar bombando em indústria e serviços e não em produção rural. Aí a gente vai ter um pouco mais de prosperidade. Fora isso, é desemprego, é miséria, é queda no PIB. Porque, sabe uma coisa, Super Tox? O Bolsonaro pode ser opressor, ele pode dar pirueta para trás, ele pode falar que vai fazer e vai acontecer. O Paulo Guedes pode fazer um discurso de 2 horas sem gaguejar, mas se não tiver consumo, não tem necessidade de produção. Se não tiver produção, não tem consumo. Se não tiver gente querendo comprar, não tem por que produzir. Então, no momento que a Operação Lava Jato quebrou o Brasil, destruiu os empregos dentro do Brasil, o povo parou de ter dinheiro para comprar, então não tem por que produzir, o PIB só cai. Agora nós estamos indo para um período em que o Brasil fez um crédito suplementar que já coloca o Brasil como um país de extremo risco para investimento. Não há possibilidade de a gente conseguir investimentos internacionais dentro do Brasil, a menos que sejam investimentos internacionais para o produto ser consumido fora. Ou seja, vão usar a mão de obra brasileira como escravo, igual acontece em Bangladesh. Essa camisa aqui é feita lá em Bangladesh. O povo de Bangladesh faz camisa para o mundo inteiro. Eles não têm roupas direito. Por quê? A mão de obra deles é utilizada lá para produzir, para se consumirem fora. É o que estão tentando fazer com o Brasil nesse momento. Tá difícil para você entender, Super Tox. Você acha que o discurso que a gente tem nesse momento é se o Lula é melhor que o Bolsonaro? Não. Que o Lula é melhor que o Bolsonaro, não tem o que discutir. Foram 8 anos de crescimento econômico. Olha, agora uma coisa básica que eu sempre falo aqui nessa live, a discussão maior que a gente tem que fazer nesse momento é qual modelo político-econômico melhor para o Brasil, e pode ter certeza que não é o entreguismo. Então, muito obrigado mais uma vez ao carinho da Tássia Camargo. Ela lembra de uma coisa muito importante, quem financiou o filme que promoveu a Lava Jato e fez dos operadores da Lava Jato heróis brasileiros. Léo Não Discuta o Assunto Hacker, trazido pelo Edson Marcelo, Márcio Santos, muito obrigado. E Lenin
Silva Soares. Muito obrigado, Lenin Silva Soares, pelo superchat, muito importante pro crescimento dos canais. Muito obrigado, Marcelo Bastos. Delação da Odebrecht, que seria homologada por Teori Zavascki, não incriminava Lula ou Dilma, mas derrubava Temer, PSDB e companhia. Então, uma coisa que eu espero encontrar nessas gravações são os combinados de delações. Isso vai ser fantástico, gente. Estamos a todo o tempo dizendo que as delações premiadas foram fabricadas. E ainda tem eleitores do Bolsonaro que resistem em acreditar nisso. Eu quero ver, tudo bem, nesse primeiro momento, e eu falo que está muito interessante, porque, olha, a coisa está caminhando de uma forma muito legal, porque as coisas estão vindo aos poucos. Então, nesse primeiro momento, é natural, pessoal, que exista uma negação. É natural que exista esse desespero do eleitor do Bolsonaro em admitir que foi feito de bobo. O admirador do Moro, nesse momento, vai tentar segurar desesperadamente a sua posição de que ele está certo. Aos poucos vão chegando as coisas. Agora, no momento que chegarem as delações premiadas, a fabricação das histórias das delações, aí muita ficha vai cair. Porque no momento que chegarem, por exemplo, as informações do tipo, o Lula nunca esteve em uma determinada delação, mas o procurador falou, você só sai se você falar do Lula. É a teoria que a gente está falando desde o início. Na hora que isso vier com voz do Sérgio Moro ou voz do Dallagnol, vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Vamos torcer para que isso venha. Vamos torcer. E agora eu falo da importância nossa, tá, gente? É muito importante nós, progressistas, multiplicarmos insistentemente as notícias do Intercept. Porque, de um lado, nós temos a Rede Globo quebrando o pau com o Intercept. Isso é uma coisa bem perigosa. A Intercept está sendo atacada agora pela Rede Globo, né? Vou até colocar isso aqui para contextualizar. De um lado, nós temos a maior emissora de televisão do país, que sem dúvidas tem um poder financeiro gigantesco. É uma emissora que tem, sem dúvidas, uma quantidade muito grande de audiência, por mais que a gente precise admitir que entre nós a Rede Globo perdeu a reputação, precisamos admitir da mesma forma que entre as pessoas mais humildes que não conhecem outra forma de informação, a Rede Globo continua fazendo a pauta e a cabeça. Então, de um lado, nós temos a maior emissora do Brasil, suportada pelo capital financeiro, suportada por todo o esquema de destruição da indústria nacional, e de outro lado, a gente tem o Greenwald. Se a gente não apoiar o trabalho dele, ele obviamente vai ser derrotado. Então é uma guerra muito pesada para ele enfrentar sozinho. Se a gente não tiver essa responsabilidade de multiplicar as informações que ele está trazendo, tanto nas redes sociais, obviamente, inclusive Twitter, WhatsApp, todas as formas de multiplicação das informações, mas também no boca a boca, porque o eleitor do Bolsonaro, ele nem fica sabendo do que está acontecendo. Ele vai resistir às informações de todas as formas. Deixa eu agradecer, vou agradecer que acaba de chegar, deixa eu agradecer primeiro isso aqui antes que ele fuja. Lavredi, muito obrigado, Lavredi. Resposta do Intercept à questão dos hackers. Houve vazamento de funcionário escandalizado com os crimes do Moro Dallagnol. Precisa investigar a morte de Teori Zavascki, suspeita de assassinato. É outra teoria que a gente tem falado há muito tempo aqui, né? E quando eu falava isso, eu era atacado até mesmo por pessoas da área de aviação que falavam que eu era louco, que é impossível derrubar um avião, tudo isso eu escutei. Ana Molfi, Tássia, sou sua fã há muitos anos, muito mais ainda no tempo de Lucas Arcanjo, que Deus o tenha no céu. Muito obrigado, Ana Molfi, pelo carinho, tomara que a Tássia ainda esteja aí, mas pessoal, se a Tássia sumir de uma hora para outra, lá já são 2 da manhã e ela trabalha cedo, né? A Tássia tem agora uma carreira internacional, graças a Deus, graças obviamente ao empenho dela e graças ao talento. Roger Melo, boa noite, Léo. O que você acha que de fato acontecerá ou ainda é muito cedo para qualquer análise? Tá aí, Roger Melo. Você me pergunta, Roger, a coisa mais indefinida hoje na política brasileira. Eu falo que é a coisa mais indefinida porque está realmente nas nossas mãos o que vai acontecer. Por quê? Se a gente der esse apoio para as notícias do Greenwald, se a gente trabalhar... Porque, olha, o que adianta você ficar revoltado com o que está acontecendo, mas não fazer nada? Então, nesse momento, é muito importante que a gente tenha subsídios para desalienar pessoas.
Esses subsídios são necessários. Eu vou falar com vocês para que vocês entendam o que faz uma pessoa continuar apoiando o Sérgio Moro. Deixa eu agradecer que está aqui no canal Leonardo Estopa, Solange Soares. PHA disse que Moro e Dallagnol são nada para Glenn, né? O Paulo Henrique Amorim, que como americano, Glenn quer atingir é a CIA, que grampeou Dilma em razão do petróleo. Unamo-nos. Então tá aí Solange Soares falando esse ponto importantíssimo. A gente precisa realmente se unir nesse momento. Se a gente não se unir, obviamente o bicho vai pegar para o nosso lado, porque a gente tem, digamos que a gente tem de um lado um juiz, né, protegido aí por todo um esquema, e de um outro lado a gente tem o Glenn sem a capacidade de multiplicação de informações da Rede Globo. Tem mais gente aí preocupada com o que vai sair. Tem mais gente aí preocupada. Gente, quem duvida que a juíza recebeu a sentença diretamente do Sérgio Moro? Ou seja, a juíza que substituiu o Sérgio Moro depois que o Sérgio Moro foi para o governo Bolsonaro, ela não julgou o caso do ex-presidente Lula. O Sérgio Moro julgou o caso, ela só assinou. Vamos cair na real. E isso vai estar no Telegram. Já pensaram se no Telegram tem inclusive as orientações do Moro em como escrever a sentença? Coisa do tipo, não, escreve nada não. A Globo é nossa, só copia aí do jeito que tá e copia do jeito que tá e pega a sentença do jeito que eu fiz da primeira vez, coloca a sentença do jeito que eu fiz diretamente aí e simplesmente muda a data. Pode fazer desse jeito, não precisa preocupar em ficar tentando fazer uma nova sentença, não. Tá desse jeito, o Poder Judiciário é nosso, o TRF4 é nosso, o STF é nosso, pra que você está preocupando com sentença? Vai pra praia. Vai ter conversa do Sérgio Moro nesse sentido. Então, vamos cair na real. A coisa está ficando muito mais fácil para nós. A coisa está totalmente fácil? Não, a coisa não está totalmente fácil. Ela está muito mais fácil do que antes. Muito mais fácil do que antes mesmo. Porque antes, quando a gente tentava falar com o eleitor do Bolsonaro, era, você está aqui defendendo o bandido, Moro é herói, Moro é rei. Você está falando comigo que o Moro não é imparcial? Antes era assim que a gente era recebido. Deixa eu agradecer, então, no canal Leonardo Estopa, Lenin Silva Soares, que manda um superchat. Muito obrigado, Lenin. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído com o meu trabalho. Lembrando que a conta na Caixa Econômica Federal já foi providenciada e hoje eu aproveitei a saída. Eu passei também nos bancos comerciais, onde eu simplesmente não tenho conta há muito tempo, que são os causadores do golpe, mas eu sei que muitas pessoas recebem salário através de bancos comerciais e poderiam me ajudar. Então eu passei no Bradesco e peguei e reativei minha poupança que eu tive no Bradesco. Quando eu era bem criança, eu tinha uma poupança no Bradesco. No Itaú, eu fiz uma conta também, mas obviamente, todo o dinheiro que eu receber de doação no Itaú e no Bradesco, eu vou tirar imediatamente e passar para os bancos públicos, porque eu acho muito mais digno para o trabalho que eu faço, não deixar o dinheiro nas mãos daqueles que estão fazendo o golpe acontecer. Mas, sem dúvidas, é uma forma de criar condições para o meu trabalho sobreviver, que muitas pessoas que estão aqui recebem o salário através desses bancos comerciais. Deixa eu trazer aqui um agradecimento à Gata Negra. Léo, o Estadão apostando destaques como esses. Ao lado de Bolsonaro, Moro é ovacionado em jogo do Flamengo. Lava Jato diz que diálogos inteiros podem ter sido forjados por hacker. Então, gente, olha, o que acontece é o seguinte. A tendência natural dos poderosos é ficar do lado dos poderosos. Coisas que não acontecem só uma vez na história, são os grandes acordos nacionais. Normalmente, uma verdade como essa trazida pelo Greenwald pode ser aproveitada por todos os veículos de mídia para se aproximarem mais do governo, apoiarem o Sérgio Moro e, a partir daí, mamarem do governo. O que acontece? Eles começam a ganhar e a gente começa a perder. Por quê? No momento em que o Sérgio Moro precisa negociar para ser blindado pela mídia, ele não vai negociar com o dinheiro pessoal dele. Ele vai negociar, obviamente, com o dinheiro público, e aí é que fica bem caro pra gente. Deixa eu agradecer, eu vi um superchat que passou rapidão, mas eu não lembro em qual canal que foi. Talvez tenha sido aqui no canal Leonardo Estopa. Tem uns que não param. Maria José, muito obrigado, Maria José, pelo superchat, que é muito importante.
para o crescimento e para a sobrevivência dos canais. E o Ana Mendes pergunta como pode ser um hacker. Ana Mendes pergunta aqui: como pode ser um hacker se o diálogo do Fux é de 2016, só agora é que descobriram que foram hackeados? Então, veja bem, pessoal, tem informações, tem coisas que são muito comuns para os especialistas, e quando você sai dos que realmente conhecem disso, fica uma coisa mais complexa de entender. Eu sou da área de informática, trabalho com eletrônica, informática há muito tempo, e quando falaram comigo dessa cópia de dados, a primeira coisa que veio à cabeça: olha, você não precisa sequer pegar o telefone dessas pessoas. Se você trabalha no mesmo local e tem acesso à mesma rede wireless, você já tem, digamos que 80% do caminho andado. Você liga um computador para fazer a captura de todo o tráfego de dados da mídia. Todo o tráfego de dados da mídia que eu estou falando é o seguinte: o celular do Fux está, por exemplo, ligado no wireless lá de dentro, e você trabalha com Fux, você vai lá e tem condições de capturar tudo que o celular dele está transmitindo. Você vai ter acesso imediato? Não. Você não vai ter acesso imediato. O material vai estar criptografado, vai ser um conjunto de dados sem muita significação. Você entrega esse conjunto de dados para uma pessoa que é o cracker, não é o hacker. O hacker é o cara que invadiria se fosse uma invasão. Então, a partir do momento que esse conjunto de dados foi capturado, você vai entregar esse conjunto de dados para o cracker, que vai utilizar equipamentos, vai utilizar um computador super rápido para ficar fazendo um ataque que chama-se ataque de força bruta sobre esses dados até conseguir encontrar a chave de criptografia. Quando a chave de criptografia é pequena, isso vai mais rápido. Por exemplo, há tempos atrás, a gente baixava programas na internet para descobrir a senha do wireless do vizinho. E esse programa ele ficava capturando dados do wireless do vizinho, e quando passava aí 1 hora, você tinha dados suficientes, com 1 hora você conseguia descobrir a senha do vizinho. Isso era muito comum. Eu trabalhava como técnico de um provedor aqui de Ponte Nova, e eu estudava essas coisas exatamente para tentar criar formas de proteger contra isso. Hoje, quando a gente pensa em criptografia de dados como Facebook, né, e Telegram, a gente pensa de chaves de criptografia bem grandes, o que significa que você precisa de mais tempo e mais capacidade de processamento. Mas nós estamos falando de tirar a criptografia de dados aí de ministros do STF, são pessoas importantíssimas. O que significa que é muito fácil que essas pessoas estejam sendo monitoradas há muito tempo, e agora o camarada pega, faz um monitoramento, deixa um computador ali 1 mês quebrando essa chave de criptografia, e a partir daí ele consegue, obviamente, ter acesso a tudo que aconteceu, porque a chave de criptografia foi encontrada, ele consegue acessar absolutamente tudo. Então é esse ponto que as pessoas precisam entender. Recaval Marduk: Léo, cuidado com a sua conta na Caixa. O Paulo Guedes vai tirar uns milhões da Caixa do BNDES. Diz que dinheiro das pedaladas da Dilma, Lula livre, Intercept. Recaval Marduk: você já pensou se o Paulo Guedes, para me colocar na cadeia, taca logo um dinheiro na minha conta da Caixa? Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Lógico, existe essa possibilidade sim de quebrar a Caixa. Mas não, gente, eu fiz uma conta na Caixa para receber as doações de vocês, mas eu não faço acúmulo de dinheiro, não. O que acontece é que eu recebo esse dinheiro dessas pequenas doações, corro, saco o dinheiro e, obviamente, eu tenho as despesas com o canal, tenho as despesas do dia a dia, não sobra dinheiro guardado para dar para o Paulo Guedes tomar, não. Se o Paulo Guedes conseguir fazer realmente isso, ele vai tomar no máximo as doações do dia anterior, porque o bicho vai pegando e eu vou tendo que ir. Além do mais, agora que eu estou fazendo essa reforminha aqui, eu tenho que ir lá e sacar tudo que entra correndo. As pessoas que fazem doações no Banco do Brasil, eu agradeço de coração. Assim que entra, eu corro lá e busco, uso para pagar quem está me ajudando aqui na obra e assim por diante. É questão de sobrevivência mesmo. Então, muito obrigado, Recaval. Vou falar com vocês agora, pessoal, sobre o que faz com que pessoas brasileiras ainda queiram apoiar o Sérgio Moro e a Lava Jato. Deixa eu agradecer primeiro Luana Gomes. Ela fala: Léo, é verdade que Lula está sendo acusado de ter ficado com as 132 joias e objetos de arte? Isso é verdade?
Luana Gomes, o que acontece com todo ex-presidente da República, inclusive o Fernando Henrique, todo ex-presidente da República, normalmente ele pega as doações, os presentes que ele ganhou, a Dilma até chamou de tranqueira, porque a Dilma percebeu como que a Operação Lava Jato, como que esse pessoal estava usando tudo para tentar incriminar e tentar tirar a reputação. Então o que eles descobriram? Olha, os presentes, né? Qual que é a teoria que eles criaram? Vamos imaginar o seguinte, Luana Gomes, vamos imaginar que de uma hora para outra você é eleita vereadora da sua cidade. Né? Eu não vou partir para presidente da República, não. Vou fazer uma analogia mais simples. Você é eleita vereadora da sua cidade. E eu, como uma pessoa que estou querendo abrir uma empresa na sua cidade, por ocasião da empresa ter dado certo, eu vou, assim, presentear as pessoas do Poder Executivo e do Legislativo. Eu vou lá e dou um presente para o prefeito, dou um presente para cada vereador. Quando você sai do cargo, um juiz chega com a seguinte teoria: todos os presentes recebidos por funcionários públicos no exercício da profissão não são do funcionário público, são do cargo, ou seja, não são da Luciana, são da vereadora Luciana, então tem que ficar na Câmara. Então, o que normalmente os presidentes têm feito? Eles fazem um museu, que é uma espécie assim de tentativa de contar a história deles na presidência. A Dilma falou que teve um caso, né? Ela até foi gravada nisso, falou, aquelas tranqueiras que o pessoal manda pra gente, né? Qual que é a intenção? É usar todas as possibilidades de causar um alvoroço para tentar chamar a atenção do público. Olha, como se uma pessoa desse um presente para um presidente da República, para o Lula, e ela estivesse dando aquele presente para ficar lá no palácio, para ficar no governo federal. Não, se fosse assim, ela teria dado, obviamente, o presente para a presidência e não para o presidente, mas é essa a teoria que criaram. E aí, normalmente, os ex-presidentes, eles criam museus, institutos para guardar esse material, mas, enfim, eles vão criando, com certeza, formas de destruir a reputação dos presidentes progressistas. Ninguém nunca falou isso do Fernando Henrique. E o interessante é o seguinte, tá? Olha só, Luana, o mais interessante é que o Fernando Henrique depôs a favor do Lula, nesse caso. Que ele falou, olha, comigo foi a mesma coisa, a gente recebe isso, a gente nem imagina que não pode ser da gente. É a mesma coisa, olha, eu trabalho no Brasil 247, aí eu vou no encontro do Brasil... Olha só, gente, pra vocês terem uma noção de como que a coisa é absurda. Eu trabalho no Brasil 247. Aí eu vou no evento, vai ter o evento agora em Olinda, aí eu chego lá no encontro do Brasil 247. Inclusive, agora depois da correria, eu quero fazer um agradecimento a uns presentes que eu recebi no último encontro em Porto Alegre, recebi uns livros, né? Já agradeci, obviamente, o presente que a Luísa recebeu também, mas enfim, aí eu trago o presente para casa, porque eu recebi o presente durante o encontro. Aí o Léo Atucci, chefão, poderoso chefão do Brasil 247, manda me prender, porque eu recebi como jornalista do Brasil 247, então eu não posso levar o presente para casa. O nível de absurdidade da coisa é tão grande que o que mais me deixa pasmo é pessoas seguirem isso. Então o cara não gosta do Lula, o cara não gosta da Dilma, ele abraça essa tese de que não, roubaram as coisas da presidência. Então é muita loucura. Jesus Givanildo, Léo, por isso que peço sempre a você para divulgar meu canal, porque só todos nós unidos as pessoas recebem as reais informações. Exatamente, Givanildo tem um canal também. O Givanildo tem um canal também, é importante que a gente consiga crescer todos os canais, não porque quanto mais a gente cresce os canais, mais a gente cria condições para essa expansão da informação. Então quem puder aí participar também do canal do Givanildo, obviamente, nós agradecemos, né, o Jesus Givanildo. Tadeu Mouzinho, Léo, o que você acha dessa retórica da Globo da invasão hacker ao Telegram e o ataque que a empresa sofreu? Isso é coisa de empresa-governo? Tadeu, eu acho que agora a Globo vai ficar criando formas de tentar vitimizar a Operação Lava Jato, porque a Globo está no meio. Então a Globo, assim como o Sérgio Moro, quando ficou sabendo, criou a história do hacker, né? Olha aqui, tá aqui, gente, olha. Todo mundo tá com medo, todo mundo que tá com o no espeto tá criando histórias. Juíza que copiou e colou a sentença do Moro disse que teve celular invadido. Então na hora que as conversas aparecerem, conversas do Moro falando com ela, não, o julgamento tá aqui pronto, você só vai colocar lá e meter cadeia no Lula. Ou seja, ela não foi a juíza no caso, ela cometeu um crime, isso é prevaricação, isso é um monte de crime. Ela não teve
a atuação de juíza. Ela foi em conluio com Sérgio Moro e condenou o ex-presidente Lula. Ela também está no meio, está morrendo de medo. Qual que é a teoria que ela trouxe? Que foi invadido. Então todos os envolvidos nessa farsa, nesse momento, estão se defendendo com essa teoria aí de que eles foram invadidos. Essa a picaretagem do momento, né? A MEOC. Léo, o Intercept lançou a parte 5. Mostra Deltan falando do Tacla Duran com o Moro. Deixa eu ver se eu trago para vocês essa parte, sim, essa parte aí do The Intercept. Deixa eu agradecer aqui. Léo, lembra quando Luiz Zavansky alertou que o pai estava carregando responsabilidade? E se coisas acontecer com a minha família, vocês sabem onde procura? Sim, ele rapidinho voltou atrás, porque parece que eles... parece que o bicho pegou, né? Assim que o pai dele morreu, ele voltou atrás, falou que não tinha nada disso. Provavelmente ele recebeu a seguinte mensagem: se conseguir matar seu pai, o que a gente não faz com você, né, moleque? Então foi mais ou menos isso aí. Quando a gente falava isso, as pessoas não acreditavam na possibilidade da morte do Teori, infelizmente. Deixa eu agradecer aqui o Lenin Silva Soares. Muito obrigado, Lenin Silva Soares, pela ajuda. E muito obrigado, Jesus Givanildo. Obrigado, pessoal. Certeza vocês irão gostar. Então, o Jesus Givanildo manda aí um novo superchat que está subindo aí, correndo. Cliquem no superchat dele para se inscreverem no canal do Jesus. Leia os diálogos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que embasaram a reportagem do Intercept. Pessoal, eu vou fazer um comentário. Eu acho que nesse momento é muito injusto desviar vocês do Intercept e simplesmente repetir as notícias do Intercept. O que nós precisamos fazer nesse momento é divulgar o Intercept para que as pessoas realmente visitem o Intercept. O Intercept realmente tem o crédito, o heroísmo desse ato, e ele precisa ser divulgado. Então, o que eu convido vocês é, por favor, continuem aí na live e depois participem também do trabalho do Intercept. Então, só dando para vocês uma ideia do que tem por lá, as mensagens secretas da Lava Jato. Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol. Então, as mensagens secretas da Lava Jato, outro capítulo exclusivo. Deltan Dallagnol duvidava das provas contra Lula e da propina da Petrobras hora antes da denúncia do Triplex. As mensagens secretas da Lava Jato. Exclusivo. Procuradores da Lava Jato tramaram em segredo para impedir entrevista de Lula antes das eleições por medo de que se ajudasse a eleger o Haddad. As mensagens secretas da Lava Jato. Como e por que o Intercept está publicando chats privados sobre a Lava Jato e Sérgio Moro, né? Deixa eu ver aqui. A série As Mensagens Secretas da Lava Jato não lançou mais nada. Então é importante que vocês leiam os diálogos, é importante que a gente esteja realmente antenado no Intercept e que o Intercept realmente bombe. Então é um pouco injusto eu simplesmente falar aqui tudo que está lá e desviar a atenção de vocês e evitar que vocês compartilhem o Intercept. Então, muito obrigado. Vamos compartilhar a live aqui agora, porque nós vamos falar sobre coisas diversas do conteúdo das mensagens, mas vamos também participar diretamente no Intercept. Deixa eu trazer para vocês. Então, deixa eu deixar os comentários. Então, os comentários subindo aqui no canal Leonardo Stoppa. Hoje o canal Leonardo Stoppa está com um alcance muito maior do que o canal do Stoppa. Hoje estamos com 2.600 pessoas assistindo nesse momento. Eu agradeço muito vocês. Se você ainda não for inscrito, vou fazer o jabá do canal aqui rapidinho, mas não está acabando, pessoal. Essa live acaba depois de meia-noite. Então é só mesmo porque eu estou vendo que a audiência está muito alta. Também no Facebook, quase 700 pessoas, o que significa que tem gente aí que não se inscreveu ainda no canal. A gente sabe que várias pessoas são inscritas, mas provavelmente alguns de vocês não são inscritos nos meus canais. Eu peço esse carinho, por favor, se inscrevam. É importante que você convide pessoas para a gente multiplicar a comunicação progressista.
O trabalho que eu faço aqui, pessoal, é um trabalho de criar na cabeça de quem participa subsídios para lutar contra o entreguismo. Então, o que eu faço nessa live da noite é fortalecer formadores de opinião. Deixa eu trazer aqui agora a visão do Brasil 247 sobre os novos, né? Que são esses novos que acabaram de chegar, que as pessoas estão pedindo para comentar. O Brasil 247 mudou o layout e ficou bem mais feio para colocar aqui. Eu gosto mais desse layoutzinho bonitinho aqui, porque ele dá condições de aparecer mais coisas. Mas vamos lá. Intercept publica novos diálogos de Moro e Dallagnol que reforçam parcialidade da Lava Jato. Vai ser isso aí durante muito tempo. E tentar fugir vai ser mais difícil, né, gente? O site The Intercept Brasil divulgou na noite dessa quarta-feira 12 um trecho expandido dos diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e procurador Deltan Dallagnol referentes à reportagem publicada no domingo que abalou a Lava Jato. Também foram divulgadas as conversas de procuradores em grupo do Telegram. Mensagens são de outubro de 2015 a setembro de 2017. Trazem novos detalhes da atuação de Moro com uma espécie de coordenador do Ministério Público na acusação contra o ex-presidente Lula e reforçam a ação partidária e parcial da Lava Jato. Leia as conversas. Então, tá aí, é importante, né, que as pessoas tenham uma noção do nível da podridão da coisa, porque a partir daí as pessoas vão começar a entender o que é a Operação Lava Jato. E agora eu queria falar com vocês uma coisa que eu considero muito importante, deixa eu só agradecer aqui, porque hoje um nível muito grande de participações aqui com superchats e, sem dúvidas, é a sobrevivência dos canais. Jesus Divanildo, Léo, nós sempre não podemos esquecer de mencionar nos vídeos de como a Lava Jato quebrou o Brasil e que não foi o PT. Sim, importantíssimo, Jesus. Fico muito feliz que você tem feito isso. E eu te dou aqui, Givanildo, se você gosta do meu trabalho, você ou qualquer pessoa que está assistindo, eu gostaria de deixar bem claro, pessoal, que o trabalho que a gente faz na internet, o trabalho que eu faço, é um trabalho de valor, assim, eu considero que é um trabalho de valor público, mas é um trabalho que eu faço para a sociedade. Então, Jesus, se você quiser utilizar pedaços do meu trabalho, quiser pegar as lives que eu faço, colocar também na sua live, pode. Se você quiser pegar os antigos vídeos onde eu falo sobre teoria econômica, quiser regravar com a sua voz usando o meu texto, não precisa nem fazer citação. Pode. O mais importante é o esclarecimento da nossa sociedade. Então está disponível para você, para qualquer progressista que queira fazer uso desse trabalho que eu faço, fazer cortes, utilizar aí livremente. E se você quiser, Jesus, se gosta de algum trabalho antigo de teoria econômica meu, pode pegar, pode regravar, pode fazer tranquilamente. O que é muito importante realmente que o seu canal cresça. Então é importante, pessoal, quem puder, vamos, obviamente, ajudar no crescimento do canal dele. Olha, eu quero falar com vocês uma coisa que é, ao meu ver, muito importante para a gente entender a atual conjuntura social brasileira. Eu nem falo a conjuntura política. A gente não tem uma conjuntura política. A gente tem uma desestrutura política. Eu falo da conjuntura social. Hoje precisamos, primeira coisa, pé no chão. Precisamos admitir que a maioria da população que está engajada na política, eu não falo da maioria da população brasileira. Olha, a população brasileira inteira é, sem dúvidas, prejudicada pelo que está acontecendo. Não tem dúvidas. Todo esse caos político prejudica todos, mas não são todos que participam do debate político. Não são todos que estão engajados na política. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão realmente engajadas na política ainda acreditam que o Sérgio Moro fez algo bom para o Brasil. Isso é um problema muito sério, porque nós precisamos, em primeiro lugar, conseguir engajar aquelas pessoas que estão em cima do muro ou pessoas que estão com vergonha de se manifestarem em locais como, por exemplo, no local de trabalho, se manifestarem a favor do Lula e contra o Sérgio Moro. Hoje temos subsídios para isso. Hoje, a reportagem da Intercept, do The Intercept, nos dá essa possibilidade de chamarmos pessoas para que abandonem essa inércia de lutar por um Brasil soberano, por um Brasil maior. Porque agora é mais ou menos assim, olha, se falarem com você que o Lula é ladrão e falarem que o Moro é imparcial, né,
Tá aí, ó. Mostra esse material. Que eles vão, obviamente, ter esse primeiro... Isso é importante também, tá, pessoal? Nas tentativas de modificar a cabeça das pessoas, a gente precisa entender que o assunto diferente daquilo que você espera, ele tem várias etapas. E deixa eu aproveitar nesse momento para agradecer vocês. Eu estou vendo aqui que a audiência cresceu realmente. Já somos, mais uma vez, quase 5.000 pessoas nos 3 canais que estão transmitindo. Facebook Leonardo Stoppa. Então, se você ainda não curtiu, estiver assistindo pelo Facebook, por favor, curta aí o Facebook Leonardo Stoppa. Isso é muito importante. Se você ainda não se inscreveu nos canais Canal do Stoppa e Canal Leonardo Stoppa no YouTube, eu gostaria de te pedir para fazer isso. Realmente faz uma diferença muito grande. E olha só, pessoal, eu queria pedir que vocês que estão participando pelo YouTube e pelo Facebook, que curtam essa publicação. Os meus vídeos estão sofrendo ataques e eles estão tirando os vídeos no ar. Como que eles fazem? Eles vão negativando o vídeo, vão denunciando como nudez ou coisa semelhante. Então, quem estiver assistindo, não esqueça de reagir positivamente ao vídeo, porque na hora que eles fizerem os ataques em massa para derrubar o vídeo vai ter já uma qualificação positiva, fica mais difícil para o vídeo cair. Mas, veja bem, o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta, tem muitas pessoas que ainda apoiam o Sérgio Moro. E esse apoio ao Sérgio Moro, ele vem de uma cultura que foi injetada na cabeça do brasileiro. A cultura de querer punição a qualquer custo. Hoje mais cedo eu falei sobre a questão acontecida dentro de Londres, aconteceu um incêndio dentro de Londres, as pessoas acusaram, culparam e condenaram uma pessoa que nem estava dentro de Londres. Aí entra a parte mais pesada. O povo de Londres sabia que aquela pessoa nem estava em Londres, sabia que não era aquela pessoa, mas eles queriam um culpado, eles queriam ver alguém na cadeia. O que acontece com o ex-presidente Lula é exatamente o mesmo. A gente vive hoje essa cultura da punição a qualquer custo, essa cultura utilitária, e nós temos uma quantidade grande de pessoas que continuam apoiando Sérgio Moro e Dallagnol, porque eles pensam da seguinte maneira. Alguns pensam, olha, eu não quero nem saber o que aconteceu, eu quero ver gente presa. Né? São pessoas que acham da seguinte maneira, se o político rouba, o político tem que ser preso. Ah, mas como que você vai provar que o Lula roubou? Não interessa, se ele foi presidente, ele roubou. Então o cara tira a ideia de que todo político rouba, e aí ele quer ver o político preso a qualquer custo. Como que isso aconteceu? Através desse trabalho da Lava Jato, mais do trabalho da Rede Globo, foi aos poucos criando na cabeça do brasileiro ódio pelo político. Então hoje o político quer, o bolsominion, o cara que está extremamente alienado, ele quer ver o político preso a qualquer custo, então não interessa a verdade. Esse tipo de pessoa é bem perigosa para a democracia, porque essas pessoas estão pedindo a punição de outras, indiferente delas serem culpadas ou não, tão somente porque são políticos. Como que essas pessoas surgiram no Brasil? Através das notícias da Rede Globo, que realmente trabalhavam naquela época para dar ideia na cabeça das pessoas de que todo político é corrupto, todo político é ladrão, todo político precisa ser preso. Então, esse povo que ainda apoia o Bolsonaro, que ainda apoia o Sérgio Moro, que ainda apoia o Dallagnol, eles estão vivendo essa ideia de querer ver político preso, querer ver político pagando a qualquer custo, indiferente de ter feito alguma coisa ou não. Outro ponto importantíssimo, nós precisamos admitir que junto com essa manipulação ideológica da Rede Globo, veio uma percepção social de que o juiz é um herói que deve lutar contra o bandido. Essas pessoas que acreditam que o juiz é um herói que deve lutar contra o bandido, essas pessoas não estão preocupadas se o político fez ou não fez coisa errada e não estão preocupadas se o Sérgio Moro tem ou não tem que manter a imparcialidade. Isso é muito perigoso, gente, porque, olha, a Rede Globo, ela foi aos poucos colocando o Sérgio Moro como sendo o protagonista da Lava Jato. Toda vez que fala em Operação Lava Jato, aparece o Sérgio Moro. Mas olha, o juiz, ele tem que ser um personagem transparente. A maior crítica, olha, isso é uma coisa tão pesada, gente, que até a Raquel Sherazade já se manifestou contra o Sérgio Moro. Por quê? Olha só,
O juiz ele tem que ser transparente. Quem que deveria ser o herói da Lava Jato? O procurador. Porque o procurador é o cara que tem que ter a arte de procurar o crime, descobrir o crime, provar a existência do crime e conseguir vencer o advogado do réu e colocar o réu na cadeia. O procurador, sim, deveria ser a estrela da operação que procura combater o crime. Mas no Brasil a coisa foi invertida e parece-me nesse momento, de uma forma muito clara, que a coisa foi invertida exatamente para tirar a necessidade da imparcialidade do juiz. Veja bem, enquanto em qualquer lugar do mundo, se você pega um filme, qualquer filme relacionado à luta contra o crime, ou o herói é um policial, ou é um justiceiro, ou é um promotor de justiça. Dificilmente você vai encontrar um juiz como herói, porque a ideia de um herói é a ideia do cara que persegue o bandido, e o juiz nunca pode perseguir o bandido. O juiz tem que ser transparente, mas no Brasil, a história que foi se construindo ao longo do tempo é que o Moro era o juiz com coragem de perseguir os criminosos ricos. Mas veja bem, um juiz no Brasil e em qualquer lugar do mundo, há tempos atrás a gente tinha aquela coisa que era o Tribunal de Inquisição. O mesmo cara que fazia a acusação era o cara que julgava. Isso acabou. A maior crítica que existe contra a Igreja Católica é por causa do Tribunal de Inquisição. Isso acabou. Mas no Brasil, o Tribunal de Inquisição voltou através do Sérgio Moro, e quem começou a se tornar o herói de uma operação policial, de uma operação de investigação, foi o juiz. O próprio Sérgio Moro, nas entrevistas, ele nega isso, mas a Globo vendeu isso. É o super-herói da justiça brasileira. Vocês lembram também que o Joaquim Barbosa era o Batman. Então, o Brasil foi construindo essa ideia de um super justiceiro juiz. Onde que existe agora, nesse momento, um dano social muito grande por causa dessa construção. Hoje, o brasileiro não quer mais a imparcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz, para quem apoia Sérgio Moro e Dallagnol, não é uma característica positiva. A imparcialidade do juiz passou a ser um obstáculo para determinadas pessoas no Brasil. Hoje a gente tem corrente de apoio ao Sérgio Moro. Quem apoia um juiz imparcial é porque concorda com a imparcialidade do juiz, ou seja, punir a qualquer custo. Então, esse dano que o Brasil sofreu, ele chegou a um ponto tão perverso que hoje nós temos o Barroso se manifestando a favor do Sérgio Moro e contra a imparcialidade do juiz. Qual que é o dano disso, gente? Nós chegamos numa situação em que qualquer juiz pode vender a causa tranquilamente, porque o juiz não precisa mais ser imparcial. O juiz pode decidir, sempre, obviamente, o juiz sempre decidiu de acordo com a sua própria cabeça, mas o juiz pode decidir da forma que ele quiser, porque não vai fazer diferença, porque ele nem precisa ser imparcial. Muito obrigado ao William Lobosco de Lima. Léo, não consigo imaginar que vai acontecer, mais o importante é o desgaste do capital político do Bozo e, obviamente, também do Sérgio Moro. Ida Lopes, depois 247, sem dúvidas, é o canal do Léo Estopa que mais esclarece sobre essa política desesperadora da atualidade no Brasil. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, e muita proteção divina. Muito obrigado, Ida Lopes, pela participação, pelo carinho, pelo elogio, né? Obviamente, muito obrigado pela ajuda. Lembrando as pessoas que me pediram para fazer uma conta na Caixa, a conta já está aí disponibilizada nos comentários dessa transmissão. Quem puder ajudar meu trabalho, então agora tem várias contas bancárias, entre elas tem a Caixa aí também divulgada para vocês que quiserem fazer um depósito, uma transferência ou coisa parecida. Deixa eu agradecer aqui. O Jesus Givanildo que voltou e disse: obrigado, irei fazer isso. No meu último vídeo eu falo das principais construtoras que foram quebradas pela Lava Jato no país. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, Jesus Givanildo. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pelo seu empenho. Porque, olha, vamos cair na real, gente. Se o Jesus Givanildo tivesse partido para fazer vídeo para poder apoiar banqueiro, ele ia ganhar muito mais. Então ele está fazendo de coração, está fazendo pelo Brasil. Carol Maia, hoje li que a Globo está do lado errado. Não, a Globo é o lado errado. Então, Carol Maia trouxe pra gente aqui uma correção importantíssima. A Globo não está do lado errado.
A Globo é o lado errado. A Globo não está do lado de quem está fazendo o mal. A Globo é o mal. A Globo sempre foi o mal no Brasil. Porque a Globo, ela não é necessariamente aquele veículo onde a gente tem lá vários atores que a gente às vezes assiste, né, as produções e fica feliz. Não, por trás daqueles atores existem pessoas que governam a Globo pros interesses financeiros. Então isso é uma coisa que a gente precisa concordar. Paulo Araújo diz que Dallagnol é pastor também vagabundo, vai fazer pregações de falsos pastores. Né? Agora, como é que fica, né? Um batista, né? O imposto pastor da Lagoinha falou, o Dallagnol foi fazer o seu lenga-lenga na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, as pessoas saíram, viraram as costas para ele, porque as pessoas já estavam lá percebendo o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? As pessoas viraram as costas e raparam fora e deixaram o Dallagnol lá. E no outro dia veio o pastor Valadrão e falou, na maior tranquilidade, que os fiéis eram tolos. Vocês são tolos! Ele é um batista como nós. Então a gente começa a ver qual que é a onda desses pastores, né? É exatamente isso aí que a gente está vendo. Conluio para distorcer a democracia, conluio para chegar ao poder, conluio para destruir interesses de alguns para beneficiar, de muitos para beneficiar os interesses deles. Então, tolo é quem segue um pastor como o Valadrão. Tolo é quem segue um Dallagnol. Tolo é isso aí. Deixa eu agradecer aqui no canal Leonardo Estopa, Gilmar Ferreira. Acabei de mandar um recado pros nazifascistas dos meus parentes, se eles sabem o que é The Intercept. Assim, já tá rolando aí descaracterização do Intercept, por isso que eu falo, precisamos trabalhar a conscientização, e esse trabalho de conscientização nesse momento ele tem que ser muito inteligente, gente. Por quê? Nós precisamos evitar que as pessoas sejam iludidas com coisa do tipo, muito, muito perigoso isso, as pessoas podem ser iludidas com coisa do tipo, o Intercept é um jornal comunista, né? O Silas Malafaia, né? Hoje eu não consegui assistir, que eu tenho muito nojo do Silas Malafaia, mas eu preciso assistir para acreditar, né? Eu vi que o Silas Malafaia teria se manifestado no sentido de dizer que o Glenn não tem reputação, e ele disse indiretamente que é porque ele é homossexual. É uma coisa bem pesada, né? Muito obrigado, Gilmar Ferreira, pelo superchat, pelo carinho, pela participação. O Lilis Freedom pergunta uma coisa que às vezes eu fico triste, mas eu gosto de falar. Em quanto tempo o Brasil levará para se reconstruir? Então, Lilis Freedom, isso é uma pergunta bem complexa, porque, veja bem, nós tivemos uma destruição da nossa cadeia produtiva, e quando eu falo destruição da cadeia produtiva, eu estou querendo dizer que o Brasil foi aos poucos destruindo sua indústria, a Operação Lava Jato foi destruindo as indústrias brasileiras. Aí você imagina, a Operação Lava Jato chegou e destruiu a Odebrecht. Mas a Odebrecht, por ser uma construtora, ela comprava cimento. Então, indiretamente, ela prejudicou a fábrica de cimento, que mandou um monte de gente embora. As pessoas que foram embora da fábrica de cimento, elas foram trabalhar em outras áreas. Se a fábrica de cimento quiser voltar a funcionar, ela não tem mais essas pessoas disponíveis, ela precisa colocar ali iniciantes, vai produzir com menor produtividade. Agora você pega essa mesma Odebrecht, que não consumia só cimento, ela consumia areia, cimento, né? Vamos falando da base aí, brita, lá na base da construção, obviamente consumia ferro, então aí a gente já consegue pensar no alicerce. Ela alugava equipamento para perfuração, consumia energia. Tudo isso aos poucos foi se desconectando. Por quê? O quebrar de uma empresa gigante traz a quebra de várias empresas que forneciam para essas empresas gigantes. A Lava Jato, ela trabalhou de uma forma muito bem pensada exatamente para acabar com a indústria brasileira. E agora o Brasil, nessa condição de país com a indústria quebrada, o que ele precisa fazer? Ele precisa partir para a produção rural. E para o Brasil reconstruir. Pensa o seguinte, Lilis Freedom, quem comprava do Brasil antes, agora compra de outro país que começou a substituir o Brasil no momento em que o Brasil quebrou. A Operação Lava Jato quebrou o Brasil, obviamente. Será que eles estão dispostos a voltar a consumir do Brasil? Porque agora eles já fecharam com quem encomendou a quebra do Brasil. Né? A Odebrecht não vai prestar serviços mais ao redor do mundo, porque são as construtoras americanas que estão prestando serviços ao redor do mundo.
As indústrias brasileiras que antes forneciam produtos para a Odebrecht, nem tem mais onde fornecer. A Odebrecht está quebrando, né? Todas essas empresas, a OAS está quebrando. Então o que acontece nesse momento? As empresas que estão produzindo para as empresas de construção que estão atendendo o mundo são as empresas dos Estados Unidos. E aí a gente tem várias indústrias que foram quebrando, foram sendo substituídas. Então essa pergunta que você me faz, ela é muito complexa, porque a tendência que eu tenho nesse momento a dizer é que o Brasil pode até se reconstruir, mas ele nunca vai voltar a ser o que era antes, porque a fila andou. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Então, perdemos várias posições, por mais que exista um ato heróico dentro do Brasil, e ato heróico não é uma coisa que combina muito com o país que segue Silas Malafaia, mas é importante lembrar que uma pessoa puxou minha orelha aqui, falou, olha, no Nordeste somos 35% da população e não estamos nessa idiotice. Claro, mas o problema é que a Globo faz a utilização do engajamento aqui, onde ela controla, para usar esse engajamento para criar a ideia de que é a população toda. E o problema maior, nós estamos com todas as esferas de poder contaminadas. Então imaginar que a gente vai ter uma decisão vinda do STF a favor do povo é uma coisa muito difícil, porque eles estão todos contaminados. Então, qual que é a probabilidade da gente ter um processo revolucionário que realmente consiga trocar todas as autoridades brasileiras? Porque para resolver, a gente precisaria voltar a estaca zero. Qual a possibilidade disso acontecer com esse povo inerte que a gente tem? Praticamente impossível. Como que a gente conseguiria, por exemplo, trocar os ministros do STF que estão trabalhando de uma forma não compatível, porque obviamente estão sendo chantageados? Como que a gente conseguiria trocar os desembargadores que tiveram os telefones grampeados e agora estão morrendo de medo de quem está chantageando? Quais são os parlamentares chantageados? Quem são os políticos chantageados? Então a gente tem uma doença no Brasil que o maior problema dessa doença é descobrir onde estão as células cancerígenas. Existe um câncer no Brasil, mas uma dificuldade muito grande de encontrar aonde esse câncer está alocado. Esse é o maior obstáculo que a gente tem hoje. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estudo. Já tinha até mudado. Por que os ruralistas que foram prejudicados com isso ainda não se manifestou? Sim, eles se manifestaram, tá, Frederico de Souza? O detalhe dos ruralistas é o seguinte, os ruralistas estão num caminho bem difícil. De um lado, os ruralistas lutam pela liberação de agrotóxicos, eles lutam pela possibilidade da utilização do trabalho escravo e eles lutam também pela diminuição da proteção ambiental. Por quê? Agrotóxicos eles vão conseguir maior produtividade, possibilidade da utilização do trabalho escravo, eles vão reduzir a folha de pagamento e a redução da proteção ambiental, eles vão ter condições de usar toda a área que eles possuem. Hoje a gente tem a reserva legal, que é uma parte do terreno que não pode ser tocada, tem que ficar lá como mata virgem. Os ruralistas, eles trocaram o governo e hoje eles contam com Bolsonaro para liberar tudo isso, né? Cada vez mais agrotóxicos, cada vez mais a possibilidade de utilização do trabalho escravo, e só o desemprego já é uma possibilidade disso, porque as pessoas começam a se sujeitar a tudo no momento que estão desempregadas, e por último também esse aumento na área de plantação através da diminuição da proteção ambiental. Então os ruralistas lutam por isso. Por outro lado, para conseguirem isso, eles estão começando a perder mercado. Alguns países já começam a embargar produtos brasileiros. Esses ruralistas, eles estão numa situação bem difícil, porque olha, eles foram responsáveis pela prisão do Lula, pela morte da esposa do Lula. Toda a desgraça que eles fizeram com o Lula faz com que eles hoje reflitam. Será que o Lula, quando sair, vai realmente perdoar a gente pelo que a gente fez? Ou será que o Lula vai sair de lá atirando? Então tá bem difícil. Eles estão vivendo um momento que, se eles não tivessem feito tudo que fizeram com o Lula, obviamente eles iam querer o Lula na presidência e o Brasil voltando ao normal, negociando com todos os países. Mas hoje, pessoal, as pessoas que foram responsáveis pela prisão do ex-presidente Lula, eles morrem de medo do Lula sair. Mesmo que eles percebam que a prisão do Lula está dando prejuízos gigantescos para a nação, dentro da nação eles estão, eles ficam pensando, será que se o Lula sair de lá não vai ser pior para a gente? Então a gente vive, infelizmente, essa situação que está assim, olha, mesmo que eles percebam que é mais vantagem para o Brasil Lula fora da cadeia, foram eles que colocaram Lula na cadeia. Então, nesse momento, eles pensam, o cara que vai sair da cadeia e vai virar presidente da República
perdeu a esposa por minha causa, foi preso por minha causa, ele sabe disso. Será que ele vai perdoar a gente? Então eu acho que os ruralistas, eu acho que os empresários e os ruralistas que continuam lutando para manter o Lula preso, hoje eles lutam para manter o Lula preso de medo. Porque eles sabem que o Lula solto pode ser um obstáculo para eles. Deixa eu... Léo, a Kryptonita chegou ao Moro. Conge, herói de Araque. Lauro Catalá. Obrigado, Lauro Catalá. O Lula é paz e coração bom. Ele não é vingativo. Então, esse ponto aqui, o Léo Atucci, ele fala isso todas as vezes, Dalvanice. Todas as vezes que eu falo sobre isso, o Léo traz esse posicionamento que a gente tem que falar. Obviamente, a gente tem que falar, mas o detalhe é o seguinte. Ponto básico, Dalvanice, eu acredito no que você está falando. Até porque a Globo perseguiu o Lula desde o início da carreira dele. Os grandes empresários não acreditavam no Lula. No momento que o Lula assumiu a presidência, ele governou para todo mundo. Ele não foi igual o Bolsonaro, que fica tentando excluir uma classe do governo. Não, ele governou realmente para todo mundo. Mas o detalhe, nesse momento, Dalvanice, é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Vamos reduzir a situação, vamos pensar numa situação do seu vizinho. Imagina o seguinte, você inventou uma acusação contra o seu vizinho, através dessa acusação, você conseguiu matar a esposa do seu vizinho, você conseguiu colocar o seu vizinho na cadeia injustamente. Mesmo sabendo que o seu vizinho é uma pessoa boa e que você fez isso com ele por covardia, você não vai ficar com nenhum medo dele sair da cadeia, não. Porque pensa bem, a gente sabe que o Lula é essa pessoa aí de coração bom. Mas o cara que botou o Lula na cadeia não pensa no Lula como uma pessoa de coração bom, pensa no Lula como ele. Então, um hipócrita, um Sérgio Moro, um Dallagnol, um ruralista que patrocinou isso, banqueiros que patrocinaram isso, essas pessoas que colocaram o Lula na cadeia, que mataram a esposa do Lula, não conseguem pensar no Lula com a cabeça de Lula. Eles pensam no Lula com a cabeça deles. Então o Lula tem uma nobreza gigantesca. A gente vê o Lula dando entrevista, preso, faz uma entrevista fantástica, não quer negociação, ele quer absolvição, porque é agora mais que nunca provado que ele é inocente. Aí, olha o que acontece. O povo pensa, né, a gente vê o Lula dessa forma, a gente pensa, não, o Lula não é assim, o Lula não faria isso. Mas um ruralista, ele pensa, não, se eu fosse o Lula, eu ia trucidar, eu ia fazer, ia acontecer. E assim os empresários que patrocinaram isso. Então nós estamos na situação bem complexa, gente. Que os empresários perceberam que deu merda, isso é lógico que eles perceberam. Mas foram eles que prenderam o Lula. Foram eles que fizeram isso acontecer. E hoje, eles já têm esse problema pessoal com o ex-presidente Lula. Glaucio Maria Santos fala que ninguém merece Ruth. Gente, olha, será que... O que acontece? Se for Ruth Mick, o que está acontecendo com essa pessoa? Olha... Eu acho que Ruth Mick não acredita no que fala, tá aqui brincando de opressor, já sabe que tá falando bobeira, porque não faz sentido uma coisa dessa, gente. Depois de tudo isso, continuar ainda sendo bolsonarista, continuar nessa onda aí de entreguismo, não pode ser, não faz sentido. Eu não acredito, porque se fosse uma pessoa que tivesse acabado de chegar, tem aqui, ó, alguns eleitores do Bolsonaro que a gente sabe que são pessoas que acabaram de chegar, são pessoas que não estavam aqui há mais tempo. Mas a pessoa está participando com a gente aqui, Ruth Mick está participando com a gente aqui há quase um ano, se não for mais, e continua com essa cabeça. Só para você ter uma ideia, Ruth Mick, o Delgado desistiu. O Delgado foi para Cuba, mudou para Cuba para tentar recuperar seu amor, desistiu dessa bobeira de ficar defendendo o Bolsonaro, ficar nessa loucura. O Delgado já deve estar aqui até com outro nome participando com a gente, né, e assim, convertido. Agora acontece... essa loucura aí de Ruth Mick. Deixa eu trazer um fato histórico antes do Jesus Evanildo, que é importantíssimo isso aqui, ó. Clóvis Galli fala uma coisa aqui que se as pessoas de bem soubessem ler, né? Léo, Nero pôs fogo em Roma, culpou os cristãos. Né? Nero era um cara muito... O Nero, ele ficou famoso, inclusive, os historiadores e os teólogos, eles atribuem a frase do número da besta, 666, ao Nero, que era um loucão lá que botava fogo nos cristãos. Então eles atribuem o 666 ao Nero por causa disso. E tinha uma moeda também, que era uma moeda romana que tinha o Nero, e esse número dessa moeda era 666.
E o Nero, ele era tão louco que ele pegava cristãos, amarrava os cristãos em locais públicos, né, em estacas, postes, e botava fogo nos cristãos. E aquilo foi gerando uma comoção popular que as pessoas viam, olha, se as pessoas estão enfrentando esse martírio para não negarem Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo realmente é o Deus. Então, a tentativa do Nero de martirizar cristãos para tentar acabar com o cristianismo só fez o cristianismo crescer. Aí, na reta final da loucura dele, ele chega e bota fogo em tudo, né? Mas não foi só o Nero, não. A gente teve vários eventos aí de ataques para culpar religiões. O próprio Adolf Hitler, ele encomendou um atentado para colocar a culpa nos judeus. Então é uma coisa muito comum na política, né? Encomendar atentados e colocar a culpa nos outros. A gente teve um caso aí de um pseudo-atentado encomendado dentro do Brasil, bem feio. Jesus Gevanildo, Léo, na verdade já moro na Austrália há quase 10 anos, inclusive já tenho dificuldades de falar algumas palavras em português, mas quando vi Bolsonaro ganhar as eleições e o povo ser enganado, fiz o canal. Obrigado, Jesus Gevanildo. Olha, o que aconteceu comigo foi exatamente isso, Jesus. Eu estava na Inglaterra quando eu percebi que eu tinha que começar a me manifestar politicamente. E quando eu consegui a proposta de voltar para o Brasil, eu estava iniciando a carreira de engenheiro na Inglaterra. Eu cheguei lá, trabalhei durante muitos anos, né? Alguns anos como eletricista. Consegui me formar como engenheiro e já tinha arrumado um emprego como engenheiro numa empresa da Inglaterra. E eu decidi abrir mão desse emprego para continuar o meu trabalho na política. Foi aí que o Léo Atucci me chamou para voltar para o Brasil. Muito obrigado, Lúcia Maria dos Santos, pela colaboração, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria aproveitar que eu estou agradecendo vocês, a Lúcia, pelo superchat, e queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também por contas bancárias, qualquer valor, pessoal, qualquer valor mesmo, né? Eu percebi que eu tive uma doação de R$6 na conta do Banco do Brasil. Olha, eu agradeço de todo o coração, porque às vezes as pessoas pensam, olha, eu vou doar R$5, é tão pouquinho. Não, faz diferença, porque na corrida para poder pagar as contas do dia a dia, isso sim faz diferença. Então qualquer valor já tem aí também agora a Caixa Econômica Federal como opção de banco, e eu vou colocar alguns bancos comerciais também assim que as contas forem liberadas. E eu queria pedir, quem não for inscrito, tô vendo que a audiência está muito boa, a audiência aqui bombástica mesmo, são quase 5 mil pessoas assistindo nos 3 canais. Por favor, quem não for inscrito, se inscreva. Quem não curtiu ainda, curta, porque isso faz muita diferença, pessoal, para o alcance das transmissões. Amanhã eu vou fazer essa transmissão de uma forma mais simples do notebook, porque eu vou participar dessa greve do dia 14, eu vou participar lá em Itajubá, porque eu faço parte, né, eu vou participar de uma palestra para engenheiros em Itajubá, vou fazer com um orgulho muito grande, porque eu falo que eu abri mão da minha carreira de engenheiro na Inglaterra para lutar pela engenharia brasileira. Então vai ser muito simbólico para mim, porque eu não sou palestrante. Eu participei dos eventos do 247, mas não como palestrante, eu falava alguma coisa lá. Então, basicamente vai ser a minha estreia como palestrante em Itajubá, porque eu parti para essa área da comunicação por causa da engenharia, por causa do golpe que estava acontecendo no Brasil, e a palestra de inauguração minha vai ser para alunos de engenharia e outras áreas afins, outras áreas de exatas, exatamente porque eles achavam que não seriam tocados pelas mudanças aí do Bolsonaro. Então, quem não for inscrito ainda, eu peço, se inscreva, por favor, e eu peço para você que não desligue, participe agora da reprise